Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto, de redação, certo? E veremos progressão temática, certo? Então, peço-lhes que peguem o livro de vocês, de produção de texto, e abram na página 57. Então, vejamos então a progressão temática. E o que é a progressão temática? Vamos abrir o livro na página 57, certo? E vejamos o informativo, certo? Rosado, que está na página, que fala sobre a progressão temática. É um recurso empregado em gêneros escritos ou orais para garantir a sequência temática dos textos. Esse recurso é fundamental para que um texto seja coeso e coerente. Então, o que isso significa? Que a progressão temática ela é importante para que aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou escrevendo, faça sentido, certo? Observem que quando nós estamos conversando com alguém, nós tratamos sobre um tema, certo? E esse tema, ele pode o quê? Eu posso trazer novas informações sobre esse tema e começar a conversar sobre as informações que eu trouxe sobre este tema, certo? Mas nunca fugindo drasticamente daquilo que eu estou falando, certo? Da ideia que eu estou, daquilo que eu estou falando. Por quê? Porque se eu estou falando sobre algo e de repente mudo para algo totalmente drástico, há o quê? Uma incoerência no meu texto, por exemplo, quando eu escrevo uma redação e o tema é desmatamento e eu começo a falar sobre poluição da água, por exemplo. Então, eu o quê? Fugir do tema, certo? Então, isso significa que o meu texto ele está incoerente, não há sentido naquilo que eu estou escrevendo. E é por isso que a progressão temática ela é importante, porque ela justamente dá a coesão e a coerência ao texto, certo? Ou seja, sentido e ligação entre os parágrafos, certo? Então, vamos lá. Nós temos três tipos de progressão temática. A primeira delas é a progressão com tema constante, certo? Então, vejamos sobre a progressão com tema constante. Vamos ler então o informativo que está abaixo do que acabamos de ler sobre progressão temática. Em um texto sempre há um tema, elemento já conhecido do leitor, e aquilo que se diz sobre ele. Quando o mesmo tema é mantido ao longo de todo o texto, dizemos que ocorre a progressão com tema constante, certo? Então, o que isso quer dizer? Que a progressão com tema constante é quando se mantém o tema ao longo daquilo que eu estou dizendo, daquilo que eu estou escrevendo. Vejamos então aqui um exemplo do livro de vocês, um trecho sobre Sherlock, o primeiro detetive, certo? Sherlock Holmes e o Dr. Watson são dois dos personagens mais populares da literatura, graças aos 4 romances e 56 contos publicados por Sir Arthur Conan Doyle. A primeira história de Holmes foi publicada em 1887 e a última em 1927. Aqui nós conseguimos identificar o tema, está falando sobre personagens Sherlock Holmes, certo? Holmes é o protótipo do detetive de raciocínio preciso e original. Sua capacidade de observação e a sua imaginação lhe permitem rapidamente elaborar uma teoria em torno de uns poucos fatos. O Dr. Watson, por outro lado, é seu amigo fiel e os dois partilharam durante anos o apartamento no número 221B de Baker Street, em Londres. É ele o narrador de quase todas as histórias em que Holmes aparece. Então, nós observamos que tanto o primeiro parágrafo quanto o segundo parágrafo trata sobre Sherlock Holmes, sobre a personagem, certo?
Então, percebam que há o quê? Uma progressão com tema constante, certo? Então, o texto, ele permanece falando sobre o mesmo tema. Esse tema, ele se mantém, certo? Ao longo dos 2 parágrafos. No texto, nós vemos novas informações, certo? São dadas informações com relação à publicação dos contos, dos romances, do autor, certo? E referente ao próprio Sherlock Holmes e a outro personagem, certo? A outra personagem, o Dr. Watson, mas se mantém o foco em quem? Em Sherlock Holmes, ou seja, é mantido o tema ao longo do texto. Então, a progressão com tema constante, ela quer dizer o quê? Que este tema será mantido ao longo do texto. Agora vejamos a progressão linear. Vamos virar a página e ir direto para a página 59. Vejamos então o informativo rosado. Quando em um texto aquilo que se diz sobre o tema de um enunciado passa a ser o próprio tema do enunciado seguinte, ocorre uma progressão linear. Ou seja, na progressão linear, as informações sobre o tema do enunciado passam a ser o próprio tema do enunciado seguinte. Vamos ver 2 exemplos, o que está no livro de vocês e este aqui, certo? Que eu trouxe para vocês. Vejamos então. Chico, você tá muito cabeludo. Precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chagas. Observem que aqui eu tenho um tema e qual é? Sobre o que está tratando? Sobre cortar o cabelo, certo? Que Chico corte o cabelo. E no segundo quadro, ele fala o quê? Sobre é dada uma outra informação referente ao tema anterior, mas esse tema, esta nova informação, ela se torna o próprio tema deste enunciado seguinte. Por quê? Porque ele está falando sobre o barbeiro, mas é o que? O inseto, certo? Que transmite a doença de Chagas, o inseto transmissor da doença de Chagas. Então, observem como o tema, ele muda, é dada uma nova informação, certo? Referente. Essa informação que ele traz, apesar da confusão de entendimento dele, ele traz referente ao quê? Ao assunto que eles estão conversando, que é o quê? Sobre o corte de cabelo. E ele fala o quê? Sobre cabeleireiro, certo? Sobre o barbeiro. E ele vai trazer essa informação sobre o barbeiro, vai se tornar o tema deste enunciado, certo? E vejamos também o exemplo que está no livro de vocês, na página 59 também. Vamos lá. John está ouvindo uma gravação que eu mesmo fiz. O nome da faixa é Unhas no Quadro Negro, certo? Então, observem que no primeiro enunciado, ele está falando o tema, certo? O tema é o quê? John ouvindo a gravação, uma gravação. Em seguida, o Garfield dá uma informação, que ele mesmo fez esta gravação. E em seguida, ele diz o seguinte, o nome da faixa é Unhas no Quadro Negro. Então, observem como o tema, a informação do tema do enunciado passou a ser o próprio tema do enunciado, do último enunciado, certo? Então, vamos ler o que o livro diz sobre isso. No primeiro quadrinho da tirinha, Garfield afirma, John está ouvindo uma gravação. Nesse contexto, John é o elemento já conhecido do leitor, certo? E está ouvindo uma gravação. É a informação nova. Aquilo que se diz sobre o tema. No segundo quadrinho, por outro lado, ao resgatar de forma implícita o tema, uma gravação, é apresentada uma nova informação sobre o tema, que eu mesmo fiz.
certo? Então, observem como ocorre a progressão linear, certo? É desta maneira. A informação que nos é dada sobre o tema do enunciado passa a ser o próprio tema do enunciado seguinte, certo? Agora vejamos a progressão com divisão de temas. Vamos abrir o livro na página 61 e ler o informativo rosado também. Quando em um texto o tema do primeiro enunciado se subdivide em subtemas, ocorre a progressão com divisão de temas, recurso que torna o texto mais didático para o leitor, organizando-o melhor, certo? Então, a progressão com divisão de temas nada mais é do que divisão dos temas, certo? Eu vou tratar sobre, por exemplo, mamíferos que vivem em tal lugar, em tal lugar e em tal lugar. Todos têm o mesmo tema, certo? Qual é? Tratam sobre mamíferos, certo? Mas mamíferos de lugares diferentes. Então há o que? Uma subdivisão do tema. Agora vamos ler o texto da página 60, certo? Vamos ler não todo o texto, apenas um trecho, alguns trechos. Desde os primórdios da agricultura e do convívio social, o ser humano sente a necessidade de contar cronologicamente os dias. Os calendários que tiveram mais aceitação e são usados até hoje combinam ciência e religião, o que não é novidade cristã, certo? Isto não é somente utilizado no cristianismo, mas também em outras, certo? Em outras religiões. Observem aqui. Os maias utilizavam a combinação ciclo solar-deuses para marcar o tempo milênios antes da criação do calendário gregoriano, o que utilizamos até hoje, certo? Agora nós sabemos que o tema é sobre o quê? Calendário, certo? Observem que os próximos serão o quê? Subtemas deste tema, certo? Subdivisões, certo? Vamos ler então o primeiro. Calendário gregoriano. O calendário gregoriano foi promulgado pelo Papa Gregório XIII em fevereiro de 1582. O marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo no ano 0 a.C. O uso internacional deste calendário não tem motivações religiosas, certo? Então, aqui são nos dadas algumas informações em relação a este tipo de calendário, calendário gregoriano, certo? Agora, continuemos. Como a Europa era a maior exportadora de cultura na Idade Média, convencionou-se usar a marcação de dias estabelecida no Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. É um calendário solar, ou seja, leva em consideração o ciclo solar. É um tipo de calendário e tem estas informações. Agora vejamos que nos próximos também trarão outros tipos de calendário. Nós temos o calendário juliano, que foi implementado pelo imperador romano Caio Júlio César em 46 a.C. E ele é o que? Basicamente, o calendário romano é utilizado até então com algumas alterações, certo? Temos também o calendário chinês, certo? O calendário chinês ele é lunisolar, ou seja, leva em consideração os ciclos do Sol e da Lua. É o mais antigo registro cronológico que se tem registro em toda a história. Temos também o que? O calendário judaico. O calendário judaico foi estabelecido pelos hebreus na época do Êxodo, aproximadamente no ano 1447 a.C. Também é lunisolar, já que leva em consideração o ciclo lunar e o ciclo solar, fazendo com que os anos se alterem entre 12 e 13 meses. Então, já vimos o quê?
temos o tema, que é o quê? Calendário. E já vimos que existe o calendário gregoriano, calendário juliano, calendário chinês, o calendário judaico. E há também o calendário maia, o famoso e apocalíptico calendário. O famoso e apocalíptico calendário maia divide-se em dois, certo? Temos aqui o Tzolk'in e o Aab. O primeiro era um calendário de 260 dias, divididos em 20 meses, utilizado para marcar rituais e datas festivas ou religiosas, certo? O segundo calendário era utilizado no cotidiano maia, além de servir para marcar as estações para uso na agricultura. Então, observem como cada calendário traz certo? Traz uma informação diferente, mas trata sobre o mesmo tema, que é o quê? Calendário, certo? Estão sendo tratados sobre calendários. Então, a progressão com divisão de temas ocorre desta forma como nós acabamos de ver neste exemplo, certo? Então, com base no que acabamos de estudar sobre progressão temática, proponho a vocês que façam atividades do livro da página 57 a 65. É isto e até a próxima aula.